Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é uma mensagem escondida nos 24 nomes dos grupos sacerdotais. No episódio 183, Tornando o Invisível Visível, descobrimos que Bereshit, a primeira palavra da Bíblia, já contém a mensagem do Evangelho. E hoje faremos outra descoberta de tirar o fôlego. Iá escondeu muitos segredos em sua palavra. A glória de Iá é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios 25:2. Então, Jim Staley descobriu recentemente uma mensagem oculta nas Escrituras que achei tão profunda que particularmente penso que gostaria de fazer um relato sobre ela no episódio de hoje. Seguimos para o tabernáculo. Somente os filhos de Arão, o sumo sacerdote, tinham permissão para servir ali como sacerdotes. Os grupos dos filhos de Arão foram estes: os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazer e Itamar. 1 Crônicas 24:1. Por grupos, entende-se as equipes ministeriais dos sacerdotes no tabernáculo. Sabemos que Nadab e Abiú morreram quando apareceram diante de Iá no tabernáculo sem permissão. Assim, Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio. Então, os filhos de Eleazar e Itamar foram designados para o sacerdócio de acordo com o seu ofício. Eleazar tinha 8 filhos e Itamar 8. Então, tínhamos um total de 24 sacerdotes, todos descendentes da linhagem de Arão. E esses 24 sacerdotes deram seus nomes às 24 equipes de sacerdotes. Cada sacerdote que mais tarde serviu no templo pertencia a uma das 24 equipes de sacerdotes. Cada equipe servia 2 vezes por ano durante uma semana, até que todas as 24 equipes de sacerdotes tivessem servido, e então começam tudo novamente. Esta foi a distribuição deles no seu serviço para entrarem na casa de Elohim, segundo lhes for ordenado por Arão, seu pai, como Elohim de Israel lhe tinha ordenado. 1 Crônicas 24:19. E estavam presentes 24 grupos de sacerdotes para realizar as diversas tarefas associadas ao serviço no templo. E o nome do time veio dos filhos de Eleazar e Itamar, que eram filhos de Arão. Assim, a primeira sorte saiu a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Harim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Racós, a oitava a Abias, a nona a Jesuá, a 10ª a Secanias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jaquim, a 13ª a Rupá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Rezir, a 18ª a Rapizes, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías e a 24ª a Maazias. 1 Crônicas 24:7-18. Agora veremos os nomes individuais e os seus significados. Jeojaribe, Iá afirma. Jedaías, Iá sabe. Harim, dedicado. Seorim, primeiros frutos. Portanto, temos a seguinte declaração dos primeiros 4 nomes. Iá reivindicou, reconheceu e dedicou o primeiro fruto, trigo. Para entender melhor, o sumo sacerdote cortou o trigo e colocou diante de Iá. Então, ele consagrou as primícias a Iá. E ele pediu a Iá que aceitasse esta oferta das primícias como sinal de uma grande colheita. E nós sabemos quem é a primícia, nomeadamente Yeshua HaMashiach. Ele ressuscitou dos mortos, ele era o trigo cortado da terra e foi consagrado a Iá, seu pai.
Continuaremos na lista de nomes. Malquias, meu rei é Iá, Miamim, da mão direita, Racós, o espinheiro. Referente à sarça, que é chamada de rei entre as árvores em Juízes 9:14. Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Então as árvores decidem que o espinheiro deveria reinar sobre elas. A sarça é o único arbusto que tem espinhos, e foi a partir dela que os espinhos foram tecidos. E a sarça ardente diante da qual Moisés estava também era um arbusto de espinho. Abias, meu pai é Iá. E então nós temos a seguinte declaração: meu pai é Iá, e da sua mão direita, que é Yeshua, vem o espinheiro, que também é Yeshua. Ele é o espinho para Satanás. A declaração termina com meu pai é Iá. Voltando à lista de nomes: Jesuá, salvação, o nome de Yeshua em hebraico; Secanias, aquele que habita com Elohim, a glória que cerca Iá; Eliasibe, meu Elohim retornará; Jaquim, ele vai levantar. Então temos a seguinte declaração: Yeshua habita na glória de Iá, e ele retornará e restaurará. E o que ele estabelecerá? Uma rupá, o que nos leva ao próximo nome. Rupá, uma rupá, um dossel, um lugar onde a aliança é feita, onde o casamento é realizado. Jezebeabe, a morada do pai. Bilga, ele trará felicidade. Então ele estabelecerá a rupá, o reino na terra, onde o pai habitará e trará alegria. A rupá é um símbolo de um casamento judaico. Vamos para a próxima lista de nomes. Imer, ele disse, Rezir, porco; Rapizes, ser quebrado; Petaías, a ser libertada por Elohim; Jeesquel, Elohim fortalece. Agora, o que isso significa? No pensamento hebraico, os gentios sempre foram vistos como porcos. Isto lembra a visão de animais impuros que Pedro teve em Atos 10, 9 e 16. Esses animais impuros representavam os gentios. Elohim instruiu Pedro a ir à casa de Cornélio e conduzi-lo dos gentios até Iá. Pedro quebraria a ideologia de Cornélio e assim o libertaria, e Elohim fortaleceria então Cornélio. Assim, os porcos, isto é, os gentios, seriam quebrantados, libertados de Elohim e fortalecidos por ele. E essa é exatamente a mensagem do que Yeshua fez. Jaquim, ele apresentará; Gamul, desacostumar; Delaías, Iá os retirou; Maasias, Iá salvou. Iá tirará os gentios de seus costumes e os libertará. Resumindo, Iá afirma e reconhece as primícias Yeshua. Iá é o rei de Yeshua e da sua mão direita, que é Yeshua, vem o espinho e seu pai é Iá. Yeshua habita na glória de Iá, e ele retornará e levantará uma rupá, a tenda de casamento. E o pai habitará ali e haverá alegria. E os gentios que eram impuros seriam quebrantados, e através da quebra seriam libertados por Elohim e fortalecidos por ele. Outra mensagem oculta do Evangelho. Portanto, estes 24 sacerdotes, por ordem de nascimento, são portadores desta boa nova, e o Espírito de Iá, o Ruach HaKodesh, inspirou as mães a darem esses nomes aos seus filhos. E assim descobrimos outra mensagem oculta no texto hebraico: toda glória para ele. Sejam todos ricamente abençoados.